Eu sou a paz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a luz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a felicidade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a plenitude do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a ternura do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a humildade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a coragem do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a força do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a verdade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou um com Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Ponto de Espiritualidade. Hoje, para tratarmos de um tema assim excepcional, a gente ainda não tinha falado até então sobre o genial Carl Gustav Jung aqui no canal. Nós vamos ter a honra de escutar o professor Marcos Feroz falando sobre esse tema, sobre o livro de Jung, Kundalini Yoga. Eu não conhecia esse livro, eu conheci através do professor Marcos. Ele acabou de me dizer em off que ele teve um acesso ao livro através de Djalma Argolo e agora eu estou tendo através dele. E é assim que o conhecimento vai sendo passado, né? Boa noite, professor Marcos Queiroz. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Ponto de Espiritualidade. Boa noite, Adriano. A honra é minha. Como eu disse, né, esse é um site que me atrai muito, né, pelos temas, pelo conteúdo, e a honra é minha de estar aqui presente mais uma vez, trazendo esse trabalho. E quero dizer a você que fiz questão mesmo de escolher com muito cuidado esse tema, porque é um dos temas que eu mais gosto de abordar, né? Foi um que eu já fiz uma palestra presencial e ela não foi gravada, e eu acho que é um tema tão importante que precisaria ficar registrado. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema para trazer aqui para vocês. Tá? Espero que vocês gostem. Maravilha. Antes de passar a palavra para o professor Marcos começar a exposição, eu vou fazer um resumo para vocês aqui da nossa campanha de Páscoa, que foi finalizada tão somente na semana passada, por isso que eu ainda não tinha colocado todos os detalhes. A campanha começou com a distribuição de 100 caixas de chocolate para as crianças na Páscoa em si. A campanha passou pelo envio de R$ 1.500 aos índios Cariri, Chocó e Funiô, através do cacique Boacai, nosso amigo. A campanha teve quase R$ 2.000 direcionado ao abrigo de idosos da Irmã Cícera, aqui em Salvador. Nós ajudamos com mais R$ 2.000 também o NASCE, que é um grupo que cuida de crianças com câncer. Nós distribuímos R$ 3.400 em cestas básicas. Nós compramos R$ 700 em ração para felinos e ajudamos 2 gatis. É gatis ou gatis? Eu nem sei. Gatis, aqui de Salvador e da região metropolitana. E, por fim, sobraram R$ 200 que foram direcionados para uma ação muito bonita que Jocilene Guerra, nossa querida Joci, fez recentemente, que foi ajudar um morador de rua e deixar mantimentos no carro para serem entregues para tantas pessoas que estão passando fome nas sinaleiras. Os comprovantes estão todos à disposição, se alguém pedir, a gente encaminha. E eu vou colocar uma postagem amanhã nos grupos do Ponto de Espiritualidade, mais uma vez,
agradecendo a vocês. Então, tudo isso só foi possível por conta da generosidade das pessoas que dão suporte, dão apoio, estão presentes e confiam no trabalho do ponto de espiritualidade. Então, professor Marcos Queiroz, já estou vendo aqui a sua tela. Pode pôr ela em tela cheia que eu já compartilho para nós aqui. Ok. Se quiser já dar um F5 aí. Perfeito. Beleza. Clica aqui nesse ícone para ocultar a mensagem do compartilhamento, que ela fica esteticamente mais bonita. Tranquilo. E eu vou me retirar um pouquinho, vou ficar aqui nos bastidores, vou deixar a palavra contigo e eu volto no final da exposição para fazermos uma interação com as pessoas. Tá bom? Até já, um beijo no coração de todos, daqui a pouco eu retorno. Tá joia, Adriano, obrigado. Bom, gente, esse tema, como eu disse, é um tema que me atrai muito, né? E eu tenho estudado chakras há muito tempo. De certa forma, uma das coisas que mais me preocupava, né, no estudo de chakras era a diversidade de autores, as diferenças de opiniões sobre o tema e tal, até que eu comecei a encontrar livros que a gente poderia, digamos assim, ter confirmações em relação às informações que eram colocadas por conta das práticas, por conta das experiências dos praticantes de yoga, né? E a gente sabe que, por exemplo, este livro em especial que nós falamos agora, né, Jung e a Psicologia do Kundalini Yoga, é um livro completamente desconhecido de nós, né, aqui no Brasil, porque ele não teve uma versão em português. Tem uma versão em inglês, eu tenho até ele aqui, a versão dele em inglês. Tem uma versão em espanhol, né, que está aqui, mas não teve nenhuma versão em português. E, de certa forma, ele tem uma importância muito grande porque é como se fosse Jung trazendo, assumindo para a sua psicologia, né, informações que vêm do Oriente e muito mais do que simplesmente considerando metáforas, mitos, etc., ou fruto de sonho, mas algo que realmente possa funcionar como uma forma de psicologia, né? Então, essa frase dele aí mesmo é importante porque os chakras se tornam um guia valioso no obscuro campo da psique, porque o Oriente e a Índia, especialmente, pretende, com eles, abarcar a psique como um todo. Em vários momentos, ele fala de como ele se apropriou de alguns conceitos da filosofia indiana, filosofia oriental, para montar, né, criar sua psicologia analítica, né? Todo instante ele, por exemplo, compara o self com o Atman, que é a representação da alma ou do ser superior, do espírito, etc., na visão indiana. E não só isso, mas em vários momentos a gente vê vários pontos correspondentes, e é isso que a gente, de certa forma, vai abordar, tentando até buscar um pouco mais de informações que nos ajudem a montar uma psicoterapia, né, dentro dessas abordagens do yoga, né, e não só isso, mas também entender as próprias psicoterapias que Jung propôs e construiu e desenvolveu, e a gente consegue perceber como isso está associado ao yoga e essas informações especificamente do Kundalini Yoga, ou Laya Yoga, ou vários nomes que são dados, né? A gente começa colocando aqui uma palavra em sânscrito que é talvez que possa ser útil para a gente saber agora onde se situa o conteúdo, o conhecimento da Kundalini Yoga, né? A gente tem o Sutra, que o significado é fio, e a gente poderia traduzir na língua portuguesa como aforismo, que são frases ou sabedorias com poucas palavras, mas com muito conteúdo, muita informação, né? Informação profunda. E talvez os sutras mais famosos, que são os do yoga, é o Sutra de Patanjali, né? Os Yoga Sutras de Patanjali, e que eles formam a base de toda a yoga, das várias yogas, né? Assim. Mas sutras são geralmente os ensinamentos originais, os ensinamentos iniciais que vêm dos textos mais sagrados, dos textos antigos. Mas existe também o Tantra, que na verdade significa trama, expansão,
Expansão por meio da percepção. Seria você pegar o conteúdo original, né, básico, raiz, e desenvolver, trazer informações novas. E essas informações novas são a partir da experiência, a partir da prática da meditação, a partir de vários experimentos. E aí eu trago aqui o exemplo que cabe para essa palestra de hoje aqui, né, o que tem mais ligação com essa palestra, que é esse Tantra, né, esse texto sagrado Tantra, porque, como está dito aqui do lado, Tantra é uma série de tratados indianos do século XVII em diante, né, sobre rituais, meditações e disciplina com objetivo evolutivo. E esse aqui, que é um dos Tantras, ele é o Satchakra Nirupana. Esse está escrito com a grafia certa, não está faltando H aqui não, porque na língua sânscrita teria ainda um tracinho horizontal em cima do C, dando a pronúncia de chakra, né, de X, como se fosse X. Então, Sat Chakra Nirupana, de Purnananda, esse texto é o texto que, pela primeira vez, trouxe de maneira desenvolvida, né? Eu digo de maneira desenvolvida porque nos próprios Yoga Sutras de Patanjali a gente já encontra, e nos Upanishads a gente já encontra falando sobre os chakras, né, de maneira muito assim, sem muito detalhes, mas aqui nesse texto, Sat Chakra Nirupana, a gente vai encontrar informações mais profundas, inclusive este livro, ele trouxe esses textos sagrados, foi trazido por nós através desse autor aqui, que é o Arthur Power, né? Arthur Avalon, desculpe, que é o pseudônimo de John Woodgrove. Ele escreveu esse livro The Serpent Power, também não tem em português, mas esse aqui vocês acham fácil baixando na internet, porque vários pesquisadores e praticantes de yoga fizeram essa tradução e disponibilizaram gratuitamente. Então aqui a gente tem o Satchakra Nirupana como um texto no final, como apêndice, e o Arthur Avalon descrevendo detalhes sobre como ele interpreta toda essa descrição dos chakras. Bom, aqui este livro, não se anime não, que apesar de estar escrito aí a psicologia do Kundalini Yoga aqui em português, mas fui eu que fiz mesmo essa alteração, como se fosse tentando simular uma capa possível para esse livro que só tem em inglês e em espanhol, né? Eu acredito que ele não foi publicado em português porque a editora Vozes, né, uma editora católica, e talvez tenha sido por conta disso que não tenha publicado, mas é só uma suposição, não posso dizer isso com muita garantia, né? Outra frase de Jung deste livro é que ele diz: o conceito de Kundalini tem para nós a função de descrever nossas próprias experiências com o inconsciente, as experiências que têm a ver com a iniciação dos processos suprapessoais. Então, repare que ele aí inaugura esse conceito de suprapessoal, que depois virou transpessoal e que a gente sabe que isso acontece a partir de quando ele inclui inconsciente coletivo nos seus conceitos, e, de alguma maneira, ele está considerando esses conteúdos do inconsciente coletivo presentes nessa psicologia que, de certa forma, trabalha com chakras desde os mais densos até os mais sutis, e a gente vai ver como é que isso funciona, né? Entendendo melhor esse contexto. Eu trouxe aqui também a capa do livro em espanhol, né? Que ele só consegue comprar até na Amazon, né, em espanhol. Ele demora para chegar porque vem da Espanha diretamente, mas vale a pena. Bom, a palavra Kundalini, ela tem um significado um pouco complicado assim para a gente que tenta entender a partir do sânscrito, né, diretamente. Mas se você fala a palavra Kund, você está falando de queimar como fogo. Se fala Kunda, está falando de orifício, cavidade, caverna. Parece não ter nada a ver, mas tem a ver no sentido que a palavra Kundalini vai ter depois, que está associado tanto a um orifício por onde sai um fogo, e esse fogo queima, né, de uma maneira excepcional, transcendente. Então, Kundala já é espiral, bobina, anel. Então, você juntando tudo isso, você tem a palavra Kundalini, que vai significar enroscada como uma serpente. Veja só. Então, o fogo usado na cerimônia de iniciação é aceso em um poço chamado Kunda. Da mesma forma, o local onde um corpo morto é queimado é chamado de Kunda. Se você cavar uma vala ou um buraco, isso se chama Kunda. Então,
por aí vocês percebem como a palavra ela tem uma variedade de significados, mas que no fundo, ela pode ser apropriada para o entendimento dessa energia, que a gente vai escrever daqui a pouco, agora, uma energia primordial, que dentro do estudo da Kundalini Yoga, né, ela é considerada uma força primordial. Então, essa força primordial, ela é produzida, de certa forma, né? Aqui a gente tem Kali igual a Kundalini desperta, sem preparo prévio. Então, são os dois sentidos que essa palavra pode ter, e Durga é o Kundalini desperta com poderes. Então, só aí a gente já vê dentro da própria terminologia do sânscrito, né, como a gente pode ter uma energia que pode trazer malefícios para o organismo da gente, porque ela foi desperta sem cuidado, sem todo um tratamento, sem todo digamos assim, todo um processo iniciático, né? E o caminho do Durga, que é o caminho em que ela é desperta, e desperta com todo o processo natural que deve acontecer, para que esse resultado seja um resultado positivo. E aí a gente já vê na própria frase aqui de que ela traz com ela o despertamento, né, a abertura de certos poderes latentes humanos. Né? Neste livro aqui de um autor junguiano, de uma autora junguiana, né, Animal como símbolo nos sonhos, mitos e contos de fadas, ela fala muito da presença da serpente e outros animais, né, dentro dos mitos e contos de fadas. E a serpente aparece muito com esse simbolismo de sabedoria, mas ao mesmo tempo de energia, de força, de uma sabedoria que, de certa forma, tira a inocência. Né? Então, foi a serpente lá no paraíso que trouxe, né, a maçã, que fez na árvore do conhecimento fazer com que os dois primordiais seres humanos passassem a ter essa maturidade maior. Então, de certa forma, está aí nesse mito presente isso. E aí, a Ellen diz o seguinte: quando a energia serpenteia, como a serpente da Kundalini, em direção ascendente através do corpo humano, aponta para a animação, bem como para a espiritualização crescente dos processos de vida. Então, a gente vai ver daqui a pouco que essa energia tem a ver com inteligência, tem a ver com vitalidade, tem a ver com força, com materialidade, com energia, poder. Né? Então, a serpente pode simbolizar, em vários momentos no sonho, energia potencial, né? Porque justamente ela dá aquele bote e fica por um bom tempo parada a serpente, né? E depois dá aquele bote. Então, de certa forma, tem isso como relação. Tem a questão da troca de pele, que é uma mudança que ocorre, né? A espiritualização, deixando para trás uma série de resíduos que não são tão positivos e trazendo por dentro algo de novo, diferente. Força, calor interno, veneno, porque também tem o perigo. Então, a gente falou dos dois casos, né, do Kali e do Durga. Então, aí o Kali seria esse perigo quando ela pode se tornar um veneno para a gente também. Neste outro livro, de Judith Harris, também junguiana, ela trata da relação de Jung e do Yoga, numa época em que Yoga ainda era grafado com a letra I, né, no Brasil. Então ela diz o seguinte, isso é super interessante, não podia deixar de colocar nesse momento. Posicionada atrás da região pélvica, encontra-se a Kundalini enrolada 3 vezes e meia ao redor da nadis, como uma serpente com sua cauda dentro da boca e bloqueando a entrada da Sushumna Nadi. Nadi, na verdade, é um dos canais onde circula a energia do prana, né? Mas em alguns casos, no caso do Sushumna Nadi, não é o prana que circula a Kundalini. E faz parte dos meridianos de acupuntura também, se correspondem também. E a gente pode dizer que nesse simbolismo que está presente em vários sonhos que eu vou mostrar daqui a pouco, que Jung se deparou nos seus pacientes, a presença de uma serpente enrolada 3 vezes e meia mesmo, isso era uma constante. E era incrível porque essas pessoas que tinham sonhos com serpentes que estavam enroladas 3 vezes e meia, elas não conheciam essa mitologia indiana, e isso despertou, de certa forma, em Jung para esse tipo de pesquisa, né? Se vocês procurarem até no YouTube, vocês vão ver uma fala de Jung sobre
Kundalini. Ele tem uma gravação dele falando, até com legenda, acho que está em espanhol a legenda, mas vocês vão ver que ele fala da Kundalini, fala da pessoa que sonhou e que incrivelmente sonhou sem ter tido contato com a cultura indiana. Bom, mas essa frase, por que 3 vezes e meia? Essa é uma pergunta que se coloca, mas tem um simbolismo para isso também. Ó. Nessa frase aí, ó, que está colocada no livro de Judith Harris, 1 se torna 2, 2 se tornam 3, e do terceiro surge 1 como quarto. Lembrando que o quarto também é 1, o número da plenitude da totalidade consciente. Então, na verdade, nessa trindade divina aí, né, que a gente vê nas várias religiões, o quarto é, na verdade, o todo, é a junção dos 3. E é um nível altamente evoluído e avançado. E no caso de que, quando não se alcança esse quarto nível, se chega à metade desse quarto nível. Então, o que a Kundalini, quando dá 3 voltas e meia, ela está como se ela não tivesse atingido ainda esse nível, esse quarto nível. Então, a serpente Kundalini fica enrolada 3 vezes e meia na Sushumna Nadi, hesitante em começar a subida rumo ao consciente. Sendo assim, a serpente Kundalini simboliza uma aspiração pela totalidade que hesita e se detém pelo tempo necessário até ser o momento certo para começar sua escalada. A mente sempre tem seu próprio tempo. Então é interessante ver esse simbolismo, né, das 3 voltas e meia presente na cultura e também uma explicação aí muito interessante, né? Bom, eu digo a vocês que um dos livros mais importantes para uma leitura mais profunda e de um conhecimento até dos perigos e dos benefícios que podem acontecer com o despertar da Kundalini e como isso se processaria melhor, etc. Neste livro, Os Chakras, de Leadbeater, por um acaso até eu fiz essa capa, né? E aproveitei até as ilustrações que essa é até a nova capa que tá, da editora Teosófica, que quando relançou agora, recentemente. E eu aproveitei as ilustrações que a gente foi fazendo, elaborando, para utilizar para essa apresentação. Aqui mesmo, a gente está vendo, de um lado esquerdo, aqui, né, a gente está vendo o corpo humano com os chakras dentro da perspectiva como Leadbeater apresenta os chakras, e aqui do lado, como a Laya Yoga, ou a Kundalini Yoga, mostra a presença dos chakras no organismo, e com as pétalas, os desenhos, os simbolismos todos, como eles estão apresentados. Aqui a nomenclatura: chakra básico, chakra sacro, o umbilical, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Né? Eu digo a vocês que no meu canal, que vocês podem encontrar no YouTube, né, Marcos Queiroz, é fácil, eu tenho uma palestra explicando detidamente sobre os chakras. Aqui a gente não vai ter chance de falar muitos detalhes sobre os chakras, porque senão a gente perde o conteúdo da psicologia do Kundalini Yoga, mas o que eu posso dizer a vocês rapidamente é que nenhum dos dois está errado, dessas duas concepções. Na verdade, aqui a gente tem uma escolha de Leadbeater de colocar o chakra do baço, né, o chakra esplênico, como um dos 7 chakras e não o chakra sacro, porque ele acreditava naquele momento que o desenvolvimento desse chakra poderia provocar um descontrole, porque é o chakra da sexualidade. É o chakra que tanto pode trazer uma extrema criatividade na pessoa quando ele se conecta com o chakra laríngeo, que é outro chakra ligado à criatividade, mas ele aí transcende, ele se eleva e utiliza essa criatividade de uma maneira muito mais profunda. Né? Mas se ele não muito bem desenvolvido, ele pode trazer prejuízos muito grandes para as pessoas, desequilíbrios, etc. E ele também considera que esse é um chakra que, na verdade, vários autores consideram como um chakra menor, mas ele considera um chakra muito importante porque é o chakra por onde absorvemos o prana, né? E de certa forma ele tem a ver com um umbigo, né? Não é um umbilical, o chakra umbilical, mas é por esse chakra que de certa forma a energia nós nos alimentamos da energia materna pelo umbilical, né? Mas quando a gente corta esse cordão umbilical, quando nascemos, né, a energia vem através deste chakra esplênico, que está muito próximo e que faz toda a distribuição das correntes energéticas dos 5 tipos de prana, distribuindo por todos os outros chakras. Né? E esses outros 7 chakras, por sua vez, distribuindo entre os demais chakras secundários, terciários e assim sucessivamente. Bom, aqui é uma representação do livro Satchakra Nirupana,
que foi uma primeira representação lá atrás, em que mostra justamente essa distribuição, e aqui o Ida e Pingala, que são duas nades, né, é uma palavra feminina, e o Sushumna no meio, a gente vendo aqui os circuitos que ocorrem, né, depois a gente vê que isso aqui é em 3D, na verdade, um circunda para um sentido, outro por outro, olhando de cima eles formam um círculo, né, e aqui a gente tem a representação do caduceu de Mercúrio, que de certa forma reproduz isso também, né, fazendo alusão à saúde, né, à conexão entre o mais denso e o mais sutil, e essa necessidade disso acontecer para que a cura se dê de uma maneira mais plena, né? A gente sabe que o Hermes Trismegisto, que foi aquele que utilizou essa representatividade do caduceu o tempo inteiro nos seus escritos, ele tinha domínio sobre todas essas informações, era um mestre de sabedoria, né, na concepção de filosofia, e ele tinha todo esse domínio de conhecimento. E aí eu trouxe aqui, vou passar mais rapidinho, mas eu trouxe aqui vários simbolismos de religiões diferentes, né, para fazendo alusão a Kundalini, como por exemplo São Jorge, né, que a gente vê aí matando o dragão, e de certa forma o dragão simboliza essa força, essa energia primordial, que ele solta fogo pela boca, e aí no caso aqui está até uma representação de serpente, se aproximando até mais da representatividade da serpente, né. A gente vê isso na própria relação Adão e Eva e na questão do Ida e Pingala, nessas duas relações, esse casamento entre dois seres, né? Digamos assim, vínculo que acaba vendo a polaridade do gênero presente aí, né? E no meio a gente tem justamente Mercúrio, que é andrógeno, né? Então, que é o Sushumna. Então a gente tem essas representações. Aqui a gente tem, no mito da criação cristã, né, a gente tem a árvore da sabedoria, uma serpente, olha como ela está enroscada, olha como essa representação cristã bem antiga já está mostrando a serpente dentro desse enroscamento aí de 3 voltas e meia, e dando essa representatividade da Kundalini como sendo. E aí veja se isso aqui não é uma representatividade perfeita do Sushumna, do Ida e Pingala, né, dos dois lados aí, né? Para a gente ver como existe toda uma doutrina secreta, como dizia Lima Blavatsky, por trás de todas essas religiões, né? Bom, aqui nós temos uma representação que é da teosofia, né? Então a gente tem as 3 forças primordiais, né? Que também ela nasce de certa forma do conteúdo da filosofia indiana também, né? A teosofia bebe muito na fonte da Índia, né? E a gente tem aqui o Forhat, que é a primeira emanação, né? O Prana, a segunda emanação, e a Kundalini, a terceira emanação. São 3 emanações que são cada uma por si só independentes. Elas podem se misturar, mas elas não se confundem. Elas se combinam, mas não se misturam, vamos dizer assim. Então, a Kundalini é a terceira, mas ela é a que primeiro atua, porque ela é a força que emana trazendo o mundo, fazendo o mundo existir com toda a sua materialidade. Então, tudo isso que existe no nosso mundo físico, no mundo Maya, que é como na versão que os indianos falam, este Maya, este mundo físico criado, materializado, tornado denso, ele existe por conta da energia Kundalini. A energia Kundalini é essa força primordial que gera todo esse mundo físico, por isso ele está no chakra básico, por isso que ele está representando esta densidade física, mas ao mesmo tempo é aquela energia que dá materialidade a todos os corpos, em todos os planos. Então ele dá materialidade ao corpo físico, densidade ao corpo físico, mas quanto mais matéria no corpo astral, mais emoção a gente consegue atingir, então ele também pode se tornar uma materialidade sutil. Então, quando ele dá materialidade no corpo mental, ele também vai estar criando uma atividade maior no corpo mental, com a matéria mental que a Kundalini vai produzir nesse plano mental. Então, é por isso que essa energia também é conhecida pela teosofia como inteligência ativa. É uma inteligência que age, que faz agir, que permite agir, que permite atuar no mundo físico. E essa representação aqui do Espírito Santo, mãe do mundo, é justamente porque quando a gente fala em matéria, primeira emanação, Kundalini, a palavra matéria e mater e mãe é a matéria do mundo, né? De certa forma, quando a mãe é que dá a criação, dá vida, faz o mundo existir. Repare que tanto simbolicamente como na realidade.
é a mãe que dá a vida a gente, de certa forma, faz a gente trazer vir para o mundo. E o Espírito Santo é associado a Kundalini. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai e Filho estão associados a Forrat e Prana, respectivamente, e Kundalini é o Espírito Santo. Aí você me pergunta, o que é que tem a ver o Espírito Santo? Eu sempre, desde pequeno, tive uma dificuldade de entender o Espírito Santo. Mas eu digo a vocês que, depois que me tornei teosofista e comecei a estudar mais teosofia, eu passei a entender mais, porque, no fundo, o termo Espírito Santo foi fruto de um certo, vamos dizer assim, patriarcalismo, né? Digamos assim, um machismo, né? Na tentativa de não colocar a mãe aí na história, porque como pode haver uma Santíssima Trindade, uma Sagrada Família em que tem Pai, Filho e Espírito Santo? Cadê a mãe? Na verdade, o Espírito Santo é a mãe. É a mãe matéria, a mater dei, a mãe do mundo. Então, de certa forma, a gente tem aí um simbolismo para dar o que pensar, né? Um simbolismo que, não é, que às vezes é simbolismo e às vezes é realidade. Então, o mundo de Jung é esse, é um mundo que a realidade simbólica se confunde com o mundo real, porque esse mundo real nem é tão real assim, porque ele é maia, ele é ilusão. Né? Neste livro, que também é muito interessante, eu comprei recentemente e ele é muito rico para entender um pouco mais da Kundalini, tem essa frase que eu trouxe de um conteúdo que é chamado Kundalini Vidya. Existe todo um... É a ciência da Kundalini. Vidya é a sabedoria e Kundalini, né? É o nome que a gente está falando. Então a gente tem uma sabedoria inteira, uma ciência da Kundalini. Ele diz o seguinte, que a Kundalini é, segundo o que aprendi com o Swami, com esse mestre que está aqui ao lado, é uma força universal que pode se tornar ativa com inúmeros nomes diferentes em todas as culturas e povos. Depois a gente vai voltar a esse livro novamente com mais uma frase, mas eu quero dizer a vocês que essa é uma representatividade já que eu fiz isso aqui em modelagem tridimensional com alguns programas que a gente tem, né? Essas três forças aqui elas estão representadas é, em um programa de 3D. Aqui está mostrando que a Kundalini tem 7 círculos concêntricos em volta dessa constituição aqui. Estes são átomos primordiais, né? A gente tem no Forrat 3, aqui nesse a gente tem um número maior, e aqui também 7, 7. Então, a gente acaba tendo uma representação mais ou menos física que Leadbeater trouxe através da vivência dele e nos permitiu enxergar como que isso acontece dentro de uma visão sutil, né, pela clarividência. E aí a gente entende que a Kundalini é uma dessas forças que ela entra através do chakra básico, está aqui, ela vem também até a Terra e a própria Terra nos carrega com essa Kundalini, então ela chega no chakra básico da Terra e através do chakra básico da Terra ela nos alimenta como seres vivendo na Terra e aí a gente consegue receber essa energia de baixo para cima vindo do logo solar, mas que primeiro passa pela Terra. Então isso ela nos aterriza, né? Não aterroriza, ela nos aterriza, nos faz ser mais gente, pessoa da Terra, terrestre, e aqui uma representatividade, né, uma escultura bem antiga, e aqui a representação do fogo serpentino vindo de baixo para cima. O prana eu vou passar rapidamente, porque a gente, já que está falando com Kundalini, eu tenho essas ilustrações, eu não vou aprofundar, mas de certa forma é importante a gente mostrar que aqui é a entrada através do chakra esplênico, que eu falei nesse instante, né? Tanto no homem como na mulher, para não haver dúvida de que é igual para os dois. Aí a gente tem aqui uma representação vindo direto do Sol, então o prana é solar, então ele vem do Sol diretamente, não passa pela Terra, ele vem direto mesmo do Sol. E aqui uma representação, como a gente está mostrando, ele com a sua expansão. E por último, o Forrat, que ele é uma energia das mais sutis, né? Então, ele, na verdade, é a primeira emanação e ela é tão sutil que ela não atinge a gente no físico, no etérico, no mental, no astral e no mental inferior. Ela só nos chega através do mental superior. Então, atinge o chakra frontal do mental superior e a partir desse chakra frontal do mental superior, que tem conexão com o frontal do nosso corpo etérico, é que chega essa energia em forma de prana, que é um prana específico chamado Udana. É o prana mais sutil de todos, que é um dos 5, né, o Udana. Então, quando chega para a gente, já chega por essa manifestação prânica, né, o Forrat, porque a gente não tem capacidade para receber essa energia com toda a sua potencialidade
ela nos fulminaria, então, de certa forma, passa por um transformador aí, de certa maneira. E aqui a representatividade da energia vindo de cima para baixo. Né? Desculpa, eu vou passar aqui também por algumas outras representações da Kundalini, ela tendo significado ligado à sexualidade, então, o calor interno, a motivação. Então, todo esse fogo, essa energia que a gente tem, o calor interno, a motivação para a gente de fazer as coisas, de manifestar a nossa motivação para com a outra pessoa, para com o sexo oposto, ou até depender da orientação sexual do próprio sexo, mas essa orientação, essa tendência, essa força que nos une a um outro ser, ela é ligada a Kundalini, com certeza, né? E a libido como energia psíquica é o termo que Jung utilizava, né? Então, vamos falar disso daqui a pouco, mas aqui tem duas representações também do masculino e feminino, né? Aqui o masculino Linga e o feminino Yoni, e está presente isso nesse yantra, né, o Sri Yantra, e no mudra, que mostra tanto o masculino como o feminino nessa representação aqui dos triângulos, e a fusão dos dois formando essa estrela, enfim. São vários simbolismos que eu quis mostrar para vocês, porque são curiosidades interessantes. Vou passar rapidamente, né, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. E neste livro, Psicologia dos Chakras, né, que também não tem em português, mas tem em espanhol, ele fala uma coisa muito interessante, porque há sempre uma confusão de dizer que é o chakra básico que é o associado à sexualidade, e outros dizem que é o sacro. Na verdade, os dois estão associados, e eu ainda diria a vocês, todos os 7 estão associados à sexualidade. Isso pode parecer novidade para vocês, né? Mas uma sexualidade mais, vamos dizer assim, primitiva, mais homem das cavernas, é essa aqui do chakra básico. Né? Uma sexualidade mais avançadinha, um pouco menos primitiva, é a do sacro, que é a que talvez seja do que hoje nós consideramos ela até um pouco mais instintiva, porque faz parte da natureza humana ter esse tipo de manifestação, mas, de alguma maneira, ela ainda é um pouco mais avançada dessa sexualidade, né, primitiva. Então, aqui a gente tem a sexualidade sensorial associada ao Muladhara, que é o chakra básico, né? Tem a sexualidade relacional, que já envolve a conexão com o outro, que é o do Svadhisthana, que é o chakra sacro. Temos a sexualidade instintiva associada ao Manipura, ou umbilical, né, ou plexo solar. Temos a sexualidade afetuosa associada ao Anahata, que é o chakra cardíaco. A sexualidade criativa associada ao Vishuddha, então é aquela coisa de você transcender essa criação, você está reproduzindo, mas não no nível da reprodução humana, mas na reprodução da ideia, do pensamento. Né? O Ajna, que é o chakra frontal, a sexualidade contemplativa. E, por último, o Sahasrara, que é o chakra coronário, com a sexualidade transcendental. Essa é totalmente acima daquela que a gente costuma pensar, né? Que seria tendendo mais para o amor incondicional, alguma coisa desse tipo. Não poderia deixar de falar da divergência do termo, né, dessa associação que tem da libido dentro da visão junguiana e da visão freudiana. Então, no caso, a libido para Freud sempre tem uma associação sexual. Ele não está de todo errado, porque a gente viu agora que nesse instante que podemos enxergar essa energia circulante por todos os chakras como uma energia que é primordial, então ela se manifesta se transformando a cada nível, a cada chakra. Mas Jung preferia chamar de energia psíquica porque ele entendia que essa energia ganhava diferentes cores a depender de como ela se manifestava. Né? Então, trouxe isso aqui para que a gente não passasse branco essa informação. Eu sempre trago a capa do livro da Obras Completas Antigas e o livro, para as pessoas se identificarem. Este livro, Símbolos da Transformação, é o primeiro livro que Jung escreveu no momento em que ele discordou de Freud. Então, este livro, inclusive, passou por várias revisões, praticamente as outras obras completas, e Jung assim, ele revisou para a publicação, mas ele não revisou anos depois, quando foram lançadas as edições seguintes. E esse foi um dos que mais foi revisado, porque quando ele ia mudando a opinião em relação a Freud, ele ia fazendo esse livro ganhar outra conotação. E, diga-se de passagem, foi a leitura desse livro, por Freud, que fez ele perceber a ruptura e fez ele ficar extremamente aborrecido, e foi quando aconteceu aquela coisa de Jung ficar triste demais com a situação e
passar a ter que confrontar o seu inconsciente, escrevendo livros negros, livros vermelhos, e, por sinal, até chama a atenção que os livros negros foram lançados pioneiramente esse ano, em fevereiro desse ano. Ele não tinha sido publicado até então, então é uma outra revolução. O livro vermelho foi uma revolução. Outra revolução para a psicologia junguiana é o lançamento desse livro. Já tem até alguns vídeos no YouTube, alguns cursos acontecendo, mas isso ainda vai passar por um processo, porque o livro negro é um livro que Jung escreveu todas as questões dele, as sombras dele, por isso o livro negro, né? São vários volumes, né? E o livro vermelho é Rubedo, ele quando ele passou depois do Nigredo das Sombras, passou pela Albedo, os Citrínicas e chegou até a Rubedo, que é o Áureo, na transformação do Chumbimu. Mas isso é outro papo. Então, aqui nesse livro, Símbolos da Transformação, ele diz: um dos meus pacientes sonhou que uma cobra surgiu de uma caverna e o picou na região genital. Esse sonho ocorreu no momento em que o paciente estava convencido da verdade da análise e começava a libertar-se das amarras do seu complexo materno. Ele sentia que fazia progressos e podia dispor mais livremente de si mesmo. Então, olha como ele viu a conexão perfeita que havia aí entre o sonho, né, associado à serpente, né, a cobra, e as modificações, as transformações. Aqui a capa do livro, né, atualmente. Eu vou passar por algumas passagens, vou fazer a leitura, né, apenas, mas assim, são várias passagens do livro. Se quem pega aquele index, que é o último volume das obras completas, e procura a palavra Kundalini, vai ver a quantidade de citações da palavra Kundalini nos livros de Jung. Então eu trouxe somente as mais significativas. Neste livro, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, Jung fala mandala como uma representação inconsciente que pode ser interpretada através do sistema tântrico do Kundalini Yoga, o broto Shakti e a flor Shiva, a interação via Kundalini do masculino com o feminino. Nessa representação aqui que ele mostrou, né, dando essa interpretação. E aqui o livro, né, mais recente, versão mais recente. No livro Psicologia e Alquimia, também tem essa ilustração aí, com várias serpentes, e Jung dizendo: a ideia de transformação e renovação pela serpente é um arquétipo comprovado. Trata-se da serpente da cura que representa um Deus. Então veja que está o tempo inteiro ele fazendo. Eu sempre coloco aqui o nome de Jung, né? Obras completas, o volume de obras completas e o parágrafo. Esse parágrafo isso aqui é uma forma de citar Jung, que é oficial, que assim, esse aqui é o parágrafo, a página exatamente do original de Jung, né, onde está essa citação, e todos os livros de Jung, né, das obras completas, tem que ter esse parágrafo mostrando, para quando for fazer a citação, ninguém correr o risco de cada edição ter uma página diferente. É muito interessante essa forma de fazer a nomenclatura. Bom, ainda em Psicologia e Alquimia, tem essa passagem: o desenvolvimento mais significativo do simbolismo da serpente, em seu aspecto renovação da personalidade, se encontra na Kundalini Yoga. Então, mais uma vez, ele falando aí, né, e mostrando aqui a representação de Kundalini como matéria-prima, como uma versão mais alquímica, né, a criação de Adão a partir da matéria-prima, a matéria primordial. Então, essa matéria-prima também pode ser simbolizada como Kundalini. E aqui também um quadro feito por uma mulher de meia idade, que, sem ser neurótica, procurava o desenvolvimento espiritual e usava para esse fim o método da imaginação ativa, né, que é como se fosse um sonho acordado, você provocando o seu próprio sonho. Né. Tais esforços a induziam a fazer um desenho do nascimento de uma nova introvisão ou percepção da consciência, o olho, das proximidades do inconsciente humano. Aqui o olho significa o self. Então, veja aqui de novo a representação, né, da serpente e a pintura de uma paciente dele, né, mostrando também a alusão. E aqui mais algumas pinturas. Reparem que algumas pinturas com a serpente até fazendo um giro de 3 voltas e meia. Isso chamou a atenção de Jung bastante. Né? Então, vocês veem aqui a pintura de mandala por um paciente de Jung de meia idade que viu mais no sonho no momento em que... Isso aqui acho que está repetido, desculpem, foi um erro na hora de... Mas da outra que eu mostrei,
Segundo Jung, esta mandala, feita por uma jovem, representa o despertar da Kundalini ou a natureza ctônica, né, relativa à Terra, que se torna ativa, ou seja, a conscientização da natureza primitiva que se expande para fora. Mais representações, né, de mandalas, né, sempre com... Né, depois vocês podem até olhar com calma isso, né, porque vai ficar gravado no vídeo do YouTube, mas também podem procurar nas referências, né, dos livros que estão aqui indicados para aprofundamento maior, mas eu trouxe aqui justamente para mostrar a vocês como isso aparece muito na obra de Jung, né? E aqui a gente tem uma citação de um teosofista, né, Rohit Mehta, no livro Ciência da Meditação, que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: o que distingue o homem em que a Kundalini foi desperta? Tal homem tem uma rápida adaptabilidade às mudanças exteriores devido à ativação de áreas mais amplas do cérebro. Ele é alguém em que começou o processo de individuação, para usar a terminologia das obras de Carl Gustav Jung. Então, assim, tanto tem o despertar, a gente já viu, né, natural, como o despertar artificial. Então, o cuidado que a gente tem que ter é de não achar que sempre aquela visão que se tem de que tanto yoga é para poder fazer a gente despertar antes do tempo essa Kundalini, mas não. Na verdade, existe o tantra sério, que é o tantra de você fazer naturalmente isso acontecer, é você entender como isso acontece e entender também que a Kundalini ela não só se eleva por nossa coluna, quando nós despertamos, nós vamos ver daqui a pouco que existem diferentes níveis de Kundalini, e se a gente não tivesse a Kundalini já circulando por nossa coluna, por esse nosso Nadi Sushumna, a gente não teria essa energia, não teria os chakras ativos, não teria energia ativa, de inteligência ativa para fazer manifestar essas funções que cada chakra tem. Agora, no nível mais sutil é que ainda não houve esse despertamento, e se esse despertamento acontecer de uma maneira equivocada, é como se a gente estivesse passando uma corrente elétrica com uma carga maior do que o fio condutor, que pode ter a seção do fio, e ele vai romper, ele vai provocar um curto-circuito, e é nesse sentido que a gente tem que entender como que se dá esse processo de entendimento da psicologia do Kundalini Yoga, né? Ou do Kundalini Yoga. Né? Daqui a pouco a gente vai falar qual a diferença do U Yoga e A Yoga. São duas coisas diferentes. Segundo Jung, pelo processo de desenvolvimento da humanidade, a maioria das pessoas possui apenas os 3 primeiros chakras desenvolvidos e tem o 4º em desenvolvimento. Ele mesmo disse que ele próprio conseguiu, pela análise que ele fez da psicologia do Kundalini Yoga, ele percebeu que ele está no 4º chakra, e a maioria da humanidade está nesse 4º chakra, no processo de desenvolvimento. Porque o 5 ainda está ainda algo que a gente precisa almejar e conseguir ainda, né? Isso também no meio do caminho, né? A gente vê aqui, numa rara associada a instinto de sobrevivência, agressividade, autodefesa, aquela fase mais primitiva do ser, né? O svadhisthana associado à sexualidade, aos prazeres, aos desejos, né? Também a interação com o outro, o compreender o outro, o sair do eu, da individualidade, da busca de só proteger a si mesmo, mas também proteger o outro. Então, repare que tudo de um chakra para outro é um avanço, né? Um avanço evolutivo, um avanço psicológico, um avanço energético, em vários sentidos, porque o que está em cima é como o que está embaixo, e a gente tem uma correspondência nos vários níveis, né? O Manipura já é a questão de que você conseguiu transcender essas fases de autoafirmação, digamos assim, de marcar território, de defesa, de proteção, já venceu a fase de interagir com o outro, de saber lidar com as outras pessoas. Aí você deixa a timidez de lado, porque você passa a ter autoestima, você passa a ter poder, você se empodera, você sabe que é uma pessoa capaz de fazer tudo que você se propõe a fazer, e aí você começa a vencer as emoções básicas que é associada ao Manipura, e essas emoções básicas que poderiam lhe atrapalhar passam por um processo de equilíbrio, é o momento da inteligência emocional atuar, né? E essas 3 fases, que são as mais densas, elas dão lugar depois, quando a pessoa consegue esse domínio, a essa fase bastante evolutiva, que já digamos assim, o nível que divide os chakras subdiafragmáticos para os que estão acima e que já estão no nível mais superior. Então, o Anahata, que é o chakra cardíaco, ele já está associado a não só emoções, não emoções básicas, mas emoções sutis, sentimentos. Jung faz bem distinção de emoção para o sentimento.
Porque a emoção está no chakra estomacal. Quando a gente se enraivece com alguém, quando a gente toma uma raiva, não ataca o estômago. Então, de certa forma, essa interação com o estomacal, com o umbilical e tal, é uma relação visceral, é uma relação que está associada a essas emoções. Mas quando você transcende essas emoções mais básicas, você atinge sentimentos, afetividade, compaixão, empatia, e aí você já parte para esse nível, que é o nível que o planeta Terra, nesse estágio atual que nós estamos, precisa desenvolver, e é nesse estágio que nós estamos no nosso processo evolutivo ainda. Né? O Vishuddha, que é o chakra laríngeo, ele é o chakra da purificação, é o chakra que faz essas energias todas mais densas precisarem de uma purificação para que a gente possa atingir os níveis mais sutis, como o Ajna e o Sahasrara, né? Que são os dois chakras, né? O frontal e o coronário, os dois chakras mais sutis, os chakras chamados superiores. Então, o Ajna associado à intuição, percepção extrasensorial, clarividência e tal, e o Sahasrara associado à espiritualidade, conexão com o divino, né? E basicamente com o yoga também. Aqui a gente tem essas 4 divisões de diferentes níveis dentro do Nadi. Né? Esse Nadi é o que percorre o centro da nossa coluna, a Nadi, né? Sushumna. Dentro do Sushumna tem o Vajra, dentro do Vajra o Chitrine, na verdade, e lá dentro de tudo o Brahmanadi. O Brahmanadi é o último estágio, o estágio mais sutil da Kundalini, que percorre nele. É essa que, quando ela acende, ela vai despertar, ela vai abrir todos os chakras e vai fazer o despertar acontecer. Mas a gente não fica com os chakras todos abertos o tempo inteiro e essa energia não sobe e fica lá em cima eternamente. Ela circula numa pessoa que consegue controlar. No momento que precisa abrir, que quer abrir, ela sobe, ela desce. As outras não, as outras circulam, dependendo do nível evolutivo em que a pessoa esteja, pode estar circulando a Kundalini num nível mais denso. Lembra daqueles 7 ciclos concêntricos que Leadbeater detectou com a clarividência dele? Os níveis mais densos circulam pelo Sushumna, os mais sutis pelo Vajna e os mais sutis ainda pelo Chitrine, e o mais sutil de todos pelo Brahmanadi. E o que acontece é que a gente tem, sempre que necessário e sempre que alguns momentos acontece, uma desses níveis de Kundalini sobe e alcança um chakra, fazendo ele atuar, abrindo mais ou menos. A gente vai ver que tem diferentes níveis de abertura também, e isso é que vai fazer com que a gente atue utilizando esses chakras e a psicologia acompanhe. Né? Bom, as operações energéticas com chakras são essas 3 aí. Alinhamento dos chakras, que é quando a gente tenta buscar uma equalização, né, entre eles. Né? Não tem nada a ver com algo geométrico de o chakra estar mais para a direita, mais para a esquerda. Existem até alguns aparelhos que marcam digamos assim, o nível em que o chakra está de equilíbrio, né, indo para um lado, indo para o outro, e que mostra um gráfico em que o chakra fica mais para um lado para o outro, mas isso é só uma representação, gente, via gráfico. Não tem nada a ver com o fato do chakra estar um pouquinho mais para o lado para o meio. Esse alinhamento não é um alinhamento no sentido de ele estar centralizado em relação ao corpo, não. Mas é no sentido dele estar com o teor energético, né, com a amplitude energética que ele tem que estar no seu normal. Cada um tem diferentes amplitudes, né, ao nascer, mas ele pode variar e se perturbar e fazer a gente desequilibrar. A segunda operação é o desenvolvimento gradual do chakra ou despertar espontâneo. É quando naturalmente as redes etéricas de bloqueio vão se dissipando e aumentando o fluxo de Kundalini entre 2 chakras etéricos próximos. O que são redes etéricas? São barreiras que existem entre um chakra e outro, né? E que fazem com que ela filtre essas energias. E à medida que elas vão se dissipando, elas vão permitindo que mais Kundalini, mais energia Kundalini possa fluir de um chakra para o outro. Continua fluindo mesmo com a rede, porque ela faz uma filtragem. Quando a pessoa utiliza drogas, quando utiliza de fumo ou alguma outra coisa assim que perturbe a psique, algum psicotrópico, essas redes vão se dissolvendo artificialmente e vão provocando problemas também psicológicos, neurológicos, etc.
aqueles problemas que acontecem com os psicotrópicos envolvendo a gente, eles atuam diretamente sobre essas redes etéricas, certo? Por último, a gente tem a abertura psíquica, atualização no sentido de transformar em ato, né? Algo conceitual virar ato, que é a energia atuante, e despertar do chakra. É quando naturalmente a rede etérica de abertura, né, que liga um chakra etérico a um chakra astral correspondente, se dissipa, aumentando o fluxo de prana entre eles. Então, você pode, quando o chakra for subindo, quando a Kundalini for subindo, ele alcança um chakra, ele pode abrir mais ou menos a depender desse fluxo de Kundalini, e ao abrir, a depender de qual seja essa abertura, ele pode também diminuir a densidade da rede etérica que liga um chakra etérico a um astral e fazer com que a gente tenha conexões, né, do astral com o etérico, do mental com o astral e o etérico, e assim sucessivamente. Então, essa é a abertura dos chakras que acompanha o desenvolvimento. À medida que a gente vai desenvolvendo os chakras, eles vão abrindo mais, e em alguns momentos eles podem abrir sem estar totalmente desenvolvidos por determinado êxtase meditativo ou por determinado tipo de práticas espirituais. Né? Bom, aí eu trouxe aqui esse livro, que é uma informação deste livro, né? Cura vibracional através dos chakras, de Joy Gardner, que ela chega até, ela sendo vidente também, ela consegue dizer até o tamanho em que podem, os 7 níveis de abertura que os chakras podem conseguir. Quase fechado, ligeiramente aberto, aberto menos da metade, aberto mais da metade, medianamente aberto, amplamente aberto e extremamente aberto. E aí ela faz comparações com moedas, né, americanas, na verdade, né, e a gente foi aqui fazendo as representações, aqui o chakra cardíaco mostrando as várias aberturas que ele pode estar, mas claro que ele vai fazendo em formato de flor, ele não diminui, ele só fecha ou abre as pétalas. Né? Então pode até a ilustração não dar uma ideia muito boa, mas é isso basicamente. Aqui ela faz referências aos pontos em relação à palma da mão, né? E aí por isso que eu fiz o desenho inspirado nessas descrições dela. Né? Bom, nós temos também uma importância, né, de analisar a questão fisiológica dos chakras, a associação do básico com os instintos básicos, o sacro com os desejos astrais, né, o plexo solar com as emoções astrais, o cardíaco com os sentimentos astrais. Aqui, o que eu estou querendo mostrar é assim, os chakras astrais, que correspondem aos chakras etéricos também, eles têm tudo isso também, todas essas funções psíquicas estão presentes, só que quando a gente abre um chakra e permite a conexão do chakra etérico com o astral, a gente faz com que essas energias do astral venham e sejam alcançadas pela nossa psique. E quando há uma abertura ainda maior, a gente consegue fazer essas mesmas funções no corpo mental fluírem para chegar até o etérico e a gente acaba tendo consciência delas também, certo? Essa é outra frase que eu falei do livro de Kiel Eckstein, né? Que é assim, a Kundalini não sobe simplesmente por 7 graus, um a um, até o seu destino, como sugerido por uma interpretação psicológica do chakra simplista demais. Na verdade, ela deve superar obstáculos específicos em seu percurso de ascensão, descritos de forma detalhada pela ciência tradicional da Kundalini. Nesta frase, a gente tem algumas coisas a observar. Repare que ele, na sacralidade do aprendizado dele, ao ter estudado com o Swami, que ele citou, ele coloca sempre Kundalini com letras maiúsculas, se referindo a ela como uma força primordial. Porque, na verdade, o que a gente chama de Deus são essas forças primordiais, porque o Deus que é Deus absoluto, supremo, ele é um Deus inalcançável para a nossa compreensão. Então, essas forças energéticas são, aqui na teosofia a gente chama de logos, primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. E a Kundalini é o terceiro logos. E a gente, de certa forma, aí tem que perceber a sacralidade presente nessas energias para o hinduísta e para os discípulos dele. Isso é um dos pontos. Outro ponto é que ele diz aí claramente que não existe aquela ideia, não existe essa ideia assim, de dizer que os chakras eles vão abrindo de uma vez e a ascensão ocorre, né, simplesmente de uma vez, subindo a Kundalini, etc.
primeiro ela vai subindo nos níveis mais densos e vai começando a despertar, começando a abrir os chakras e vai, com isso, favorecendo as funções que cada chakra tem, né? E depois os outros níveis, até que finalmente lá, aquele nível do Brahmanadi, ocorre esse despertar e aí as pessoas adquirem esses poderes de interagir com o astral, com o mental, porque vai fazer a conexão com a abertura do chakra com os outros chakras de nível do astral e do mental. Aqui, mais uma vez, eu trouxe aquela representação, agora fazendo uma associação dos três níveis de nadis associados à Kundalini, com as três fases da Magna Opus, né? Igredo, Albedo, Citrinitas, Rubedo. E, curiosamente, a fase Citrinitas parece o nome mesmo, que é Citrine e Citrinitas, né? Que é o termo para se referir a amarelo, né? E aqui eu trouxe algo como curiosidade, não vou poder aprofundar por causa do tempo, né? Mas, assim, a gente tem aqui já, por exemplo, cada chakra com uma psicologia associada, né? A competência psicológica associada. Isso foi um trabalho feito por Pierre Weil no livro As Fronteiras da Evolução e da Morte. O livro Jung, a Psicologia da Kundalini Yoga, ele só foi lançado em 1996, descrevendo uns seminários que ocorreram, de um indólogo que fez uma palestra antes, e depois Jung deu a versão dele, digamos assim, na visão da psicologia junguiana. Estavam presentes vários psicólogos analíticos que gostaram muito desse seminário. Então, na época em que esse livro foi publicado, em 1979, ainda não tinha sido lançado esse livro, mas, curiosamente, gente, isso está no prefácio do livro, né, o Sono Chandazani, que é o editor desse livro, e também escritor de obras junguianas, ele é também psicólogo, né, analítico, ele diz que já tinham mimeografadas esses seminários e foram distribuídos pelo mundo e chegou às mãos de Pierre Weil. Então, quando ele fez essa alusão às psicologias, ele faz referência a algumas passagens de Jung desse texto mimeografado, né? Então, a gente tem aqui, no chakra básico, associado à psicologia behaviorista, sobrevivência, percepção do mundo, atividade, o chakra sacro, a psicologia freudiana psicanalítica, ou orgânica, de Wilhelm Reich, né? Que está bem associado a essas energias da sexualidade, né? A preservação da espécie, prazer sexual, energia psíquica, libido, o umbilical associado à psicologia individual ou adleriana, né? Poder pessoal, autoestima, emoções básicas, psicologia no cardíaco centrada em psicodrama, né? Sentimentos, compaixão, amor, afeto, o laríngeo associado à musicoterapia, fonoterapia, arte-terapia, psicologia analítica e junguiana. Então, você vê que o laríngeo, que é da criatividade, onde trabalha muito com essa questão da criatividade, com a imaginação ativa, já começa aqui, né? Ela se manifesta aqui, mas ela começa a ser trabalhada aqui já, né? Então, criatividade, expressão, confiança, e o frontal a gente tem dois níveis aí, né, que é mais transcendentes a ele, porque já envolve a parapsicologia, ou seja, já está fora dos limites da parapsicologia, entra na psicologia existencial e o sonho acordado, né? Aí você tem compreensão, conhecimento, percepções extrasensoriais. E o coronário, a psicologia transpessoal, psicossíntese, cosmopsicologia, trabalhando intuição, conexão divina, consciência cósmica. Bom, gente, eu vou agora fazer um passeio pelos chakras, um passeio rápido, mas eu não podia deixar de passar. Isso aí é um extrato que eu fiz da minha palestra sobre os chakras, adaptando ela para essa abordagem, porque, de certa forma, a gente percebe alguns simbolismos importantes que estão associados aos chakras e como eles podem engrandecer a nossa compreensão desses chakras se a gente buscar esses simbolismos na cultura indiana, né? E nesses livros, né? Especialmente no chakra nirupana. Aqui, só para mostrar a vocês que cada chakra está associado a um corpo sutil, né? O físico está associado ao básico, o duplo etérico está associado ao chakra, ao chakra sacro, o astral associado ao umbilical, então não é à toa que ele é o chakra das emoções, de certa forma, então o corpo astral é o emocional, o mental associado ao cardíaco, por incrível que pareça, vocês
reparem que o chakra cardíaco ele tem a forma de 12 pétalas dessa coloração amarela, que ela é bimental, e aqui você vê reproduzido no chakra coronário, de novo ele aqui, porque ele é bimental, mas é porque a gente tá muito associa muito o mental ao racional, mas o mental é algo mais sutil do que emocional. O mental está mais para um sentimento que permite a gente ter uma compreensão melhor da realidade do que propriamente aquela razão, porque a razão ela se torna razão quando a gente pega esse mental e reduz ele para chegar até o cérebro etérico e o cérebro físico, quando a gente transforma aquilo tudo em argumento, em razão, etc. Então, é realmente um fato a questão de o chakra cardíaco estar associado ao mental. E aí a gente tem o chakra laríngeo associado ao corpo causal, que é o mental superior, e o corpo, o chakra frontal ao búdico, e o chakra átmico, o chakra coronário ao corpo átmico. Bom, eu vou aqui então trazer para vocês passagens do Upanishads que fala dos chakras, bem breves, né? E vou mostrando rapidamente algumas coisas. Quando tiver alguma coisa que eu acho que é fundamental, é interessante chamar a atenção, não vou percorrer todas as informações, todos os simbolismos, mas vocês vão entender como é que funciona, como é o caminho para a interpretação desses simbolismos dentro da visão nossa, né, dentro dessa visão da psicologia, né, indiana. O chakra Muladhara, né, que significa suporte, raiz, né? Mula é raiz e Hara é a fundação. E aí a gente é localizado entre o ânus e os órgãos genitais. Eu só trouxe essa passagem para poder mostrar para vocês que isso já está presente nesses versos contidos lá atrás nesse Upanishad. Certo? Bom, aí a gente tem a representação em pétalas, né, mostrando 4 pétalas, mostrando os elementos, o elemento ou tátil, né, que é terra. Né? Aí a gente tem aí no Muladhara o mantra, que é Lam, mas de certa forma ele está associado a várias sílabas do sânscrito que tem a letra S, né? Então, aquela coisa sibilada que também está associado à serpente, que está associado àquele som da serpente. Só, na verdade, cada pétala dessa está associado a uma vogal a uma consoante que é sibilar, né? Sempre com som de S. Então, e o animal que simboliza é o elefante, o Airavata, é um elefante que dá bem associação a esses instintos primitivos, também ao peso, a suportar energia. Ele tem 7 trombas, porque ele, de certa forma, é a base para as 7 forças dos 7 chakras, né? E assim sucessivamente. Eu não vou aprofundar todos os chakras assim, mas é só para vocês entenderem que cada yantra desse, né, que é como chama essa espécie de mandala, né, mas a mandala é um yantra, então na verdade não poderia nem ser chamado de mandala, mas sim um yantra, a representatividade do chakra. A gente tem sempre uma deidade de um lado e outra do outro, sempre a consorte, né, de certa forma, o masculino e o feminino, mostrando essa polaridade, e os simbolismos presentes nessas ilustrações que têm os significados associados também a cada função dos chakras. Vale a pena aprofundar isso, e alguns livros mostram isso. Eu até, no final, quando eu mostrar a bibliografia, que é uma bibliografia ilustrada que eu mostro a capa, eu digo onde vocês podem encontrar essas informações detalhadas. Né? Então, o segundo chakra, o sacro, que é o Svadhisthana, né? Nosso próprio lugar, que é o significado, de formato hexagonal, localiza-se na base dos órgãos genitais. Aí a gente tem aqui a representação com 6 pétalas, né? Aí a gente tem já o animal, é o macara, que é o jacaré com cauda associado ao elemento água, né? Que é o segundo elemento, né? Associado aqui. Eu vou passar rapidamente, mas vocês vão ver aqui de novo as representações das deidades associadas e os simbolismos associados a elas, né? A gente tem o chakra solar, né, umbilical, que é na raiz do umbigo está o brilhante lótus de 10 pétalas, o chakra manipura, joia brilhante, da cor das nuvens, de chuvas sobrecarregadas. Aí a gente tem um animal que é o carneiro, né? Ele tem 10 pétalas. O carneiro é o veículo da deidade, né? Do Deva Agni, que é do fogo. Então, esse é o chakra que está associado ao fogo. Aqui tem as deidades, né, ligadas a eles, né, eu vou passando. O cardíaco, o grande ciclo,
círculo com 12 partes radiadas localizado no coração é chamado Anahata. Para vocês verem que está tudo lá nos Upanishads. Aí as 12 pétalas, que eu já tinha falado até, né, do chakra cardíaco, o elemento é o ar, então o animal símbolo é o antílope, o cervo, né, e é o animal que serve de veículo para a entidade Vayu, né, que é a entidade do vento, né, que é o Vayu, que está associado aos ventos, ao ar, ao elemento ar, as duas deidades dele, e o chakra laríngeo, no interior da cavidade da garganta, existe um círculo de 16 partes radiadas chamado Vishuddha, pureza. Aqui nós vemos novamente o Airavata, né? Novamente já com outra maneira de interpretar, né? Entendendo aí já que um certo domínio já pelos outros chakras. Você vê que o chakra Vishuddha é um chakra da purificação, é o momento em que você precisa que a energia se purifique para atingir os dois chakras superiores, que é o frontal e o coronário. Então você vê que ele é até representativo dos demais, porque as 16 pétalas deles podem ser o somatório de Muladhara, das 4 pétalas de Muladhara com uma Anahata, que é 4 mais 12, que dá 16, ou então os Vadhisthana, com 6 pétalas, e o Manipura, com 10, que somados também dá 16. Então, de certa forma, a gente pode até fazer conexão com aquelas 4 funções de Jung que tem opostos complementares, né? Que é pensamento, sentimento, e intuição e sensação. Então, de certa forma, essas dualidades estão associadas, né, a esses 4 chakras anteriores, e o quinto, que é o Vishuddha, precisa transcender isso, sair dos 4 elementos, partir para o Akasha, né, o éter, o som. Então, tanto que a palavra Ram, o mantra Ram, tem a ver com isso, porque ele vai precisar dinamizar essa energia para que, na representatividade do domínio total das energias que vem já no chakra seguinte, que é o frontal, você já tem esse controle sobre a energia toda. Tanto que, se vocês associarem a energia Ram, o mantra Ram, que tem a ver com essa purificação, com esse domínio, esse controle, e o Sa, que é do chakra Muladhara, o chakra básico, e tem aquele som sibilar da serpente, etc. Então você vai ter um Hamsa. Hamsa, em sânscrito, significa cisne branco, que é o animal símbolo do chakra frontal, que é o seguinte, que é, de certa forma, ele está representando o domínio sobre essas energias, desde o Vishuddha até o Muladhara, e vice-versa. Então, por isso que ele é Hamsa. E uma pessoa que atinge o nível de controle do frontal é porque ele está se tornando um Paramahamsa, ou seja, ele está sendo algo que está acima desses níveis e está conseguindo ter um controle sobre todas essas energias. Então, a gente conhece um famoso Paramahamsa, que é o Yogananda, né? O autor de autobiografia de um yogi, e esse é um título que representa esse domínio, esse controle. Bom, eu vou passar sobre as deidades rapidamente, sempre, porque senão não dá tempo de a gente fechar. Ajna é sentir e controlar, né, que se localiza entre as sobrancelhas e possui 2 pétalas, é o mais eminente de todos os círculos. Então, de certa forma, ele está também associado ao hemisfério direito e esquerdo. E, para alguns, acredita-se que o último chakra, o coronário, não seria nem um chakra, porque ele é tão transcendente que é. Por isso que ele fala aí que é o mais eminente de todos os círculos, porque nos textos sagrados muitos consideram até que são 6 chakras, porque o sétimo é como se fosse algo transcendente que se manifesta no sexto. Então, aí o Ajna, com suas pétalas, que na verdade são 96 pétalas na somatória dessas todas, aí a representação do Hamsa que eu falei, né? E aqui de novo as deidades que eu vou passar, e por último, dentro do Sahasrara, multiplicado por 1000, está o Bindu sutil, Shunya, né? Que é a raiz principal da libertação e o qual manifesta o puro Nirvana Kala. Ele é o sol que destrói a escuridão da ignorância e da ilusão. Aí a gente tem aqui a representação de que ele é considerado 1000 pétalas, mas segundo Ligbita, tem 960 pétalas em torno, nessa parte circundante, e mais 12 pétalas, que é aquele outro chakra dentro do chakra, que formam 972 pétalas, mas para 1000 é muito pouco, né? Então, não é à toa que é considerado o chakra das 1000 pétalas, né?
Então, a gente tem aqui as divindades associadas, são justamente Shiva e Shakti, onde eles se reúnem. Aqui a representação de Shiva e Shakti representando o efeito Durga, e aqui o efeito mais nobre, né, Aqui a gente tem mais algumas representações mostrando quando Buda é representado assim com essa coroa na cabeça e mostrando esse domínio que ele tem sobre os seus chakras, né? Bom, gente, aqui eu rapidamente só queria mostrar a vocês que para cada chakra existe um yoga diferente. Para o chakra básico a gente tem o Hatha Yoga, que é associado às práticas de exercício de respiração, do físico, etc. O Kundalini Yoga, que está associado a essas energias de expansão, né, de associação e de desobstrução. O Karma Yoga, associado às atitudes, né, às suas consequências. O chakra umbilical aqui, das emoções. A gente tem aqui o Bhakti Yoga, que é associado à devoção, ao coração, à emoção. O Mantra Yoga, associado aos sons, à sonoridade, que é o laríngeo. O Jnana Yoga, que é o conhecimento associado ao estudo das escrituras e também as potencialidades humanas, né? O Raja Yoga, que é yoga real, que é associado a meditações e práticas de controle mental. Cada um deles com os sutras associados dentro dos Yoga Sutras. E só para a gente fazer uma síntese e fechar, a gente tem aqui os vários chakras e as suas associações psicológicas. Né? O Muladhara é a sobrevivência, segurança, nascimento. Svadhisthana, reprodução, sexualidade, escolhas. Manipura, poder, prazer, digestão, alimentação. Anahata, sentimento, afeto, equilíbrio, empatia. Vishuddha, criatividade, comunicação, intuição. Ajna, visão, supervisão. PS, percepção extrasensorial, né? Imaginação. E o Sahasrara, espiritualidade, crença, iluminação. Bom, só como curiosidade, existe esse livro que fala de Jung. Jung é a aurora da maçonaria. Trata de, por exemplo, como os vários graus da maçonaria estão associados às 7 vértebras da coluna e como também estão associadas a variantes, pequenas variantes dessas conquistas que vão se obtendo em níveis mais, digamos assim, detalhados, né, desse desenvolvimento que o próprio processo de ascensão da Kundalini sobre a coluna vai proporcionar. Repare que já, em vez de 7, já tem 33, e isso já quer dizer assim que você tem nuances, né, diversas. Trouxe aqui também para vocês entenderem que, da mesma forma que no yoga do Kundalini a gente tem um momento de despertar, de iluminação, eu trouxe aqui essas 9 situações que ocorrem na vida da pessoa e que Jung considera que é o motivo para uma alta psicológica. É quando a pessoa já está autossuficiente para que ela própria desenvolva a sua individuação. E aí, rapidamente, eu digo, ele citou um bom conselho, uma confissão, reconhecer um conteúdo essencial, libertar-se da psique infantil, uma nova adaptação a condições de vida difíceis e incomuns, o desaparecimento de sintomas dolorosos, uma mudança positiva do destino, redescoberta de pertencer a uma crença religiosa ou de uma conversão e começar a erigir uma nova filosofia de vida. Então vejam que todas essas coisas, segundo Jung, é o único livro que ele fala da alta psicológica. Em que momento a pessoa pode dizer assim, eu já estou em condições de atuar sozinho e poder conduzir minha própria vida num processo tanto evolutivo espiritual quanto evolutivo psicológico, né? E está aqui no livro Psicologia e Alquimia, eu tinha que trazer porque, de certa forma, é uma forma de entender como a psicologia e o crescimento espiritual estão de braços dados nesse processo todo. E aqui, só para vocês associarem também, como que Jung realmente definiu as chamadas 5 etapas da psicologia dele, e vocês vão entender que as outras 2 ele nem considerava como digamos assim, etapas evolutivas, mas graças ao yoga, ele conseguiu, digamos assim, de certa maneira, colocar mais 2 etapas além da psicologia dele. Ele disse que é muita psicologia além da dele, que ele pôde constatar pelas experimentações dele. Participação mística é a visão de que você materializa tudo que está à sua volta, você tenta dar
um teor físico a tudo mais, porque é justamente a tendência do chakra Muladhara, que é o chakra onde mora a Kundalini. A Kundalini é que fez o mundo ser criado, fez esse mundo de ilusões ser manifestado. Então, é quando o ser, quando tem a sua religião, ele vai dizer assim, que o trovão ele é um deus e tal, mas ele quando ele no nosso mundo atual ele vai dizer assim, é aquela pessoa que se identifica tanto com o carro que quando bate o carro ele fica mal, depressivo, porque ele está muito mais identificado com o mundo físico do que o seu mundo espiritual. No segundo, você tem a distinção do eu e o outro. Você já percebe que você não é a única pessoa no mundo e que você precisa transcender a isso, descentrar-se e perceber que existe um outro, e nessa atividade de relação, que muitos associam a sexualidade, mas não é só necessariamente a sexualidade nesse sentido mais denso que a gente fala da palavra, mas a interação entre as pessoas, né? As regras de conduta que são criadas no momento em que você transcende a essa condição, você passa a dominar o mundo, sabe interagir melhor no mundo, sem tanta insegurança, né? Aí você tem, depois nessa fase, quando é a fase do coração, é que você tem a extinção das projeções, você não projeta mais nos outros as coisas, os seus defeitos, você consegue enxergar melhor as pessoas como elas são, então você já está num outro nível psicológico. A abstração e intuição é quando você já atinge um nível de percepção acima do racional, acima da necessidade de criar imagens, porque você está já atuando com o seu búdico, ou pelo menos com o mental superior, que faz a conexão com o búdico. Né? E aqui sim, no búdico, você já tem associação com a parapsicologia. Jung estudou muito parapsicologia. Jung teve correspondências incríveis com Joseph Banks Heine, que era o pesquisador da parapsicologia, porque ele sabia que muita coisa que ele não conseguia desenvolver na sua psicologia, ele não desenvolvia porque não estava no âmbito da psicologia, estava no âmbito da parapsicologia, algo acima da psicologia, porque está utilizando já as percepções extrasensoriais. E ele disse que ele parou ali com a psicologia dele porque ele já não tem domínio, já não faz parte da competência dele atuar nesses níveis 6 e 7. E o 7 é justamente consciência cósmica, o yoga, e trabalha todas essas questões que a gente falou agora aí, de entendimento do macro, dessas questões todas, e isso a gente encontra no livro de Murray Stein, que é um autor fantástico, está sendo publicados livros, gradualmente os livros dele em português, ele tem vários livros, e esse livro é Jung, do Mapa da Alma, é uma introdução. Bom, gente, para finalizar, eu quero botar aqui umas frases que, assim, os símbolos dos chakras nos proporcionam um ponto de vista que se estende além do consciente. São intuições sobre a psique como um todo, sobre suas várias condições e possibilidades. Eles simbolizam a psique de um ponto de vista cósmico. Veja só que visão ampla. Né? E aqui, só para en passant, eu quero falar dos livros que a gente utilizou para esse trabalho, como pesquisa. Né? Este livro, inclusive, é clássico porque ele é a história de Gopi Krishna, falando de como ele teve experiências ruins com a Kundalini, despertando ela de maneira negativa, e depois ele conseguiu se reequilibrar, mas ele, de certa forma, um caso para mostrar que realmente pode acontecer de maneira negativa. E aqui vários livros, né? Este aqui, livro básico dos chakras, é de onde eu tirei aquelas ilustrações das deidades. Então, se vocês quiserem aprofundar bastante sobre essas deidades dentro no simbolismo dos yantras, dos chakras, vocês procurem esse livro. Aqui nesse daqui, esse é um autor teosofista, é fininho esse livro, mas tem um conteúdo fantástico. Este também é um livro que eu disse para vocês que trata da questão da psicologia mesmo, dos chakras, e aí foi de onde eu tirei aqueles vários níveis de sexualidade. Aqui também falando de Jung e Yoga em vários momentos. Outro livro que fala de Jung e o budismo tibetano, que trabalha muito essas questões. O autor Joseph Campbell fala em mais de um livro, ele fala, e esse é um dos livros que ele cita, esse livro de Jung de Psicologia Kundalini Yoga, e aqui mais vários livros que vocês vão ter um aprofundamento, né, que você tem aqui uma visão de vários autores mostrando, né, a Kundalini nos dias de hoje. Esse que eu citei aqui para vocês, aqui um autor junguiano também falando da mandala e a relação. No último capítulo ele fala da Kundalini Yoga, e aqui o Howard Mehta, que também fala bastante da Kundalini na associação com a meditação. Então, gente, encerro com a frase: o sistema de chakras é um momento
para o fluxo de energia sutil que corre por toda a vida e pelo sistema energético humano. É como uma escada que nos leva do campo físico, por meio dos trabalhos da mente e do espírito superior, para o campo da consciência divina. É do livro Ambika Waters, livro completo de chakras. Também muito bom para aprofundar esse tema. Bom, agora vamos retornar aqui, né? Desculpe eu ter ocupado. Seu microfone está desligado, Adriano. Pronto, agora está Acabei ligado. ocupando muito tempo, não foi? Não. Foi excelente, dentro do que nós combinamos mesmo. Quando o professor Marcos, pessoal, estava com a tela dele compartilhada, ele não consegue enxergar os comentários de vocês. Então, foram muitos comentários carinhosos, muitos comentários elogiosos da palestra. E, de fato, foi uma aula fantástica, muito completa, muito bom. Esse assunto vai ficar gravado aqui para consultas posteriores, tá? Só vou passar alguns comentários aqui, ó, rapidamente, para você ter uma ideia do carinho. Vamos lá. Wanda dizendo que muito interessante a forma da apresentação. Fernando dizendo que o assunto foi muito bom, complexo, mas interessantíssimo. Leni dizendo que vai assistir novamente para rever, para poder assimilar mais. Rose dizendo também que a live foi muito boa. Rita, Mônica, Sandra, enfim. Pessoal aqui deixando muito carinho. Darcy dizendo que foi espetacular. Assim, muito bom. Que bom, realmente. Eu estava até com o meu notebook aqui do lado, mas eu não tinha como ficar olhando, senão não dá, desviando. Não tem como. Quando eu projeto um slide também, eu fico falando para o slide, né? A sensação que a gente tem é essa. Ele está aqui, ó, o notebook está aqui do lado, tá vendo? Com a página aberta. Não tem condição, não. Eu não vou, pessoal, infelizmente, ter tempo de passar perguntas para o professor Marcos, mas na maioria dos casos foram comentários e não perguntas. A única pergunta que foi feita aqui eu vou passar e foi de Alan Lima. Ele está perguntando qual seria o equipamento para medir os chakras. Rapaz, olha, você pode ter equipamentos de radiônica, né? Mas o clássico mesmo, você pode utilizar o próprio pêndulo, aurímetro, são instrumentos de radiestesia que você pode utilizar, que são mais simples. Alguns instrumentos de radiônica também já são utilizados, inclusive para poder registrar o teor de cada chakra, né? A amplitude de cada chakra no seu estado de equilíbrio, e você tentar buscar essa mesma amplitude quando você está em desequilíbrio, e aí é um tratamento por radiônica, porque você faz com que ele volte ao estado normal. E aí você pode usar cristais, né, que aí é o domínio do nosso querido Adriano, que domina essa área aí. Pode usar cristais, pode usar essências florais, você pode usar uma série de elementos que podem trazer de volta os chakras a esse equilíbrio. Exato. Teve uma coisa da palestra que eu achei muito interessante. Eu não conhecia essa fala de Jung, mas eu falo isso para todos os meus alunos. Quando eu falo do sexto e do sétimo chakra, eu falo das terapias vibracionais. Claro que eu tenho que falar deles, mas eu digo, olha, sexto e sétimo chakra foge da minha alçada. Eu não tenho a mínima condição de atuar conscientemente nesses dois centros. E a única coisa que eu faço é uma oração e eu entrego a fonte criadora para que o melhor seja feito em relação àquele indivíduo, porque trabalhar no sexto e no sétimo chakra de alguém é coisa para um iluminado, um autêntico guru. Né? Então, eu assino embaixo aquilo que Jung colocou. Convido o pessoal que não está inscrito no canal ainda para se inscrever aqui. Vai ajudar bastante. Nós estamos num momento assim sensacional. Agora, em julho, nós vamos comemorar os 9 anos da Educar e vamos receber aqui a Monja Cohen, vamos receber o Wagner Borges, o professor Marcos Rojo, a doutora Francinete vai retornar. Nós já estamos praticamente fechando mais 2 palestras dessa semana com
duas pessoas também são muito bacanas, não vou falar o nome aqui porque ainda não está batido o martelo. O Acai, o nosso amigo Acai, vai trazer a cultura e a espiritualidade indígena. Paulo César Fructuoso, no início de julho, vai estar aqui conosco. E tudo isso porque vocês ajudaram a fazer o canal. Todos vocês, não só as pessoas como o professor Marcos, que vieram aqui trazer o conteúdo, como vocês que estão aí na sustentação, que estão assistindo, que compartilham, que trazem os seus comentários. Então, o ponto espiritualidade nunca foi. É uma construção coletiva. Eu aqui sou o mediador, por isso que eu faço questão de sempre trazer convidados todas as semanas para discutirmos aqui. E ocorreu uma leve mudança na programação do canal. Os atendimentos espirituais que eram feitos das terças para as quartas, nas madrugadas, agora são de quarta para a quinta. Então, encerrada a participação dos palestrantes, nós fazemos a tradicional corrente de oração e sustentação vibracional aqui, que é o que nós vamos fazer daqui a 5 minutos, mas antes eu vou passar a palavra para que o professor Marcos se despeça de vocês e agradeça todo esse carinho que vocês emanaram para ele. Adriano, eu quero aproveitar esse tempinho aqui de despedida para também fazer um convite, que é o seguinte: esta palestra ela faz parte de uma trilogia e nós já estamos programando nos próximos meses, a cada 2 meses, ter mais uma ligada a Jung, a trilogia das psicologias da transcendência. A próxima vai ser a psicologia da astrologia, Jung e a psicologia da astrologia, e a última vai ser Jung e a psicologia do tarô. Então, vamos ter essa... A segunda é 14 de julho, não é isso? Isso. 14 de julho, vai ser a segunda. E depois é 15 de setembro, né? 15 de setembro. Pronto. Nesses mesmos horários, de uma quarta-feira, então eu quero agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês gostem e tenham gostado, e agradeço muito pelo incentivo que vocês deram, que tudo isso, esse feedback acaba sendo um incentivo muito grande para a gente. Muito obrigado a todos. Nós é que lhe agradecemos. Então, se o professor quiser permanecer na tela, para a nossa corrente de oração, eu vou projetar agora uma música aqui, para a gente entrar num clima propício a essa conexão com o alto. Vou botar uma música de Tim e Vanessa, esses 2 irmãos que trabalham cantando músicas espíritas há muitos anos. E eu tenho um amigo que toca com eles. Meu amigo, inclusive, está tocando no vídeo que eu vou colocar para vocês. E ele me autorizou expressamente a utilizar os vídeos e disse que o Tim e a Vanessa não monetizam, não pedem direitos autorais, nada disso. Eles querem que a música deles se espalhe, porque o que eles fazem é até fazer o belo e o bom. Exatamente o que eles dizem aqui numa das letras. Eu vou colocar uma música e a gente já retorna para a nossa corrente de oração. A luz do mundo.
Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, que perdoam. Bem-aventurados sois vós, que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Estamos de volta e já vou logo responder aqui a um pedido de Maria Luísa Tapioca Silva. Ela disse para nós enviarmos os contatos do professor Marcos Queiroz. Olha, Eu já Maria, botei. tão logo o vídeo termine, eu vou colocar aqui na descrição o link para o canal do professor Marcos e o Instagram. Tem Instagram, tem, Marcos? Sim, Eu não sim. me lembro, tem. Eu vou pôr o Instagram dele também aqui, aí vocês conseguem contactar ele com muita facilidade. Tá Eu bom? botei até no chat já. Ah, foi? Então, Foi. ótimo. Então, ótimo. Bom, nós estamos, pessoal, entrando agora na segunda fase, num momento muito complicado. Nós estamos num momento de tensão muito grande, com muita coisa desagradável acontecendo na Colômbia, no leste da Europa e no Oriente Médio, especialmente de ontem para hoje, a coisa ficou muito complicada. E o que nós fazemos aqui é, de forma humilde, um contrapeso a tanta vibração de angústia, de desespero, de ansiedade, de dor que as pessoas têm emanado por N razões. A gente sabe que o contexto não está fácil, mas nós sabemos também que nós, enquanto humanidade, vamos superar isso, assim como os nossos antepassados superaram coisas muito piores. Eu vou repetir aqui pela milésima vez que os nossos avós e bisavós passaram pela crise da Bolsa de 29, passaram pela gripe espanhola, passaram pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial e venceram, e a prova disso é que nós estamos aqui. E nós vamos, sim, superar esse momento. E eu vou abrir o trabalho dessa noite fazendo uma vibração com a prece de Cáritas, na voz de Alziro Zahu. E quando nós estivermos escutando essa prece, eu vou pedir a vocês que coloquem as suas mãos assim e visualizem saindo das suas mãos aquilo que vocês têm de melhor no coração. Esse chakra cardíaco, que é a ponte, é o caminho que nos leva à transcendência, por mais que a transcendência esteja associada ao sétimo chakra, né, a conexão com o divino, mas, como o professor Marcos bem explicou, isso passa pelo cardíaco, pela amorosidade, pelo despertar do amor universal. Então, visualize aquilo que vocês têm de melhor aqui nas suas mãos, entregando para o alto. Entregue a Deus, entregue à fonte criadora, e assim a gente sustenta os trabalhos de atendimento espirituais que acontecem nas madrugadas. Na voz de Alziro Zahu, a belíssima voz de Alziro Zahu. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Continuemos nessa conexão profunda, elevando os pensamentos ao alto, em conexão com o Cristo de Deus. Sejam bem-vindos ao canal Ponto de Espiritualidade. Eu sou a paz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a luz do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a felicidade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a plenitude do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a ternura do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a humildade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a coragem do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a força do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou a verdade do Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração. Eu sou com Cristo. O amor de Jesus vibra em meu coração.
Que assim seja. Que assim seja e assim é. Como o Cristo de Deus falou no Evangelho, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é um tema que dá uma boa conversa, hein, Marcos? Com certeza. Dá uma boa conversa. Qualquer hora dessa, eu vou até lhe fazer um convite aqui, assim que a gente sair do ar, né, para a gente conversar sobre algumas coisas. Então, pessoal, um beijo no coração de todos. A gente encerra por hoje, viu? Um beijão. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.